Shalom, shalom, glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque a luta vem e passa, como diz as músicas, né? A luta vem e passa e nós temos que ficar sempre com o Senhor. No dia difícil, no dia fácil, porque fácil acho que não tem nenhum dia, mas com a ajuda do Senhor Jesus, é como a Bíblia diz, que Ele torna o nosso fardo leve, ok? Ele diminui, o Senhor Jesus diminui o peso do nosso fardo, Ele sabe qual o peso que a gente aguenta. Às vezes nem a gente sabe que a gente aguenta, às vezes a gente acha que a gente não vai aguentar. Aí continuando aqui, diz que tá com a conexão lenta, eu espero que esteja gravando. Continua aqui em Marcos 3, que eu fiquei uns dias sem gravar. Mas eu sinto falta e dou graças a Deus por retornar a gravar. Aleluia. Então tá escrito assim. A segunda parte de Marcos 3. Na Bíblia é Nova Almeida atualizada. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podia comer. Ok? Que a gente saiba, quando fala Jesus voltou para casa, ele ficava na casa de Pedro, né? E toda vez que o povo sabia que ele estava na casa de Pedro, a rua enchia de gente. Era uma multidão que o Senhor Jesus tinha um corpo humano, ele também tinha as necessidades fisiológicas, se alimentar, precisava de comer. Esse corpo terreno é assim, né? Se cansa também, dá sono. Mas aquele povo, eles iam ficar ali dia e noite, 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 dia e noite. Então muitas vezes o Senhor Jesus tinha que largar tudo ali e sair. Ir lá para as montanhas. Conversar com Deus. Com o Pai. Ok? Então aqui fala. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo. Prendê-lo, gente. Prendê-lo pode ser só ir buscar mesmo. Então, por exemplo, na língua italiana, prender é pegar. Ok? Bom, saiu para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Só que assim, que fala que os parentes dele, seria que Maria, os irmãos dele, ok? Se os irmãos eram filhos de José ou não, se era filho de Maria ou não, eu não vou discutir isso não, gente. Ok? Não vou discutir isso não. Aqui é que os parentes foram para levar ele embora. E aí falou que ele estava fora de si. Eles acharam que o Senhor Jesus já não estava mais batendo bem da cabeça. Porque até os 30 anos de idade, o Senhor Jesus viveu uma vida normal. E de repente, gente, eu tô aqui com o reflexo do sol, desse lado eu tô com cabelo laranja, quase, do outro lado escuro, mas por causa do reflexo do sol.
Pois é, então, até 30 anos o Senhor Jesus teve uma vida normal. E de repente o Senhor Jesus começa, dia e noite, curando, libertando as pessoas. A mãe dele fica preocupada com ele. Será que ele está se alimentando? Gente, toda mãe se preocupa com o filho, não importa a idade que tem. Ok? Será que ele está se alimentando? Será que ele tomou banho? Acho que naquela época nem tomava banho sempre assim, porque era uma época muito diferente da nossa. Mas aquilo ali já tinha o que? Meses. Não foi de um dia para outro. Chegou uma hora que eles falaram, vamos lá buscar ele. Se vamos supor que tivesse um calmante na época, não sei como é que era na época os remédios. Mas vamos supor, falar, vamos dar um remédio para ele dormir. Vamos dar um desses remédios aí que as pessoas hoje tomam quando tá estressado, né? Ai, parece que ele não tá batendo bem da cabeça, vamos lá. Porque nem os parentes dele entendiam ele. Eles tinham, talvez por um tempo, tinham esquecido que Jesus era filho de Deus, né? Mas eles foram lá para fazer isso, para buscar ele. Para levar embora. Nem que fosse amarrado, nem que fossem algemas. Porque já fala prender mesmo. Vamos lá. Versículo 22. Os esquibras que tinham vindo de Jerusalém diziam. Pois é, e para completar tinha fariseus, saduceus, esquibras ali perseguindo ele também, vigiando ele 24 horas, né? Acho que ele só não vigiava quando o Senhor Jesus ia para os montes orar. Eles não dá para ir atrás, mas se tivesse algum lugar de acesso, estava eles ali. Ok? Então, 22 fala assim, estou lendo Marcos 3, versículo 22. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebul. Foi aqui onde eles cometeram o pior pecado da vida deles. Muitos daqueles religiosos da época do Senhor Jesus não foram salvos. Porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo, gente. É coisa séria. É coisa séria. Cuidado com o julgamento que você faz das pessoas. Isso não é de Deus, aquilo não é de Deus. Hoje em dia é cheio de achar que entende muito. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Gente, nem sempre a gente acerta. Nem sempre aquilo que para nós é de Deus, às vezes não é. E aquilo que às vezes nós achamos que não é de Deus, é de Deus. Então, não vai pela onda da cabeça dos outros. E eles pegaram e se acharam no direito de falar que o Senhor Jesus estava com o príncipe dos demônios. Ok? Beelzebul é o príncipe dos demônios. O governante, o líder. O espírito que é do anticristo, né? Que aquelas pessoas ali que estavam falando mal dele, elas estavam com o espírito do anticristo, mas elas falaram que o Senhor Jesus é que estava. Porque os inimigos são assim. Aí se explica muito isso, inclusive, no meio político. Que quando eles querem detonar uma pessoa, eles acusam aquela pessoa do que eles são. Ok? Aquilo que eles são, tem muito na política isso. Não vou nem falar nomes. Mas eles acusam o que eles não gostam das coisas erradas que eles fazem. Então aqui, quem estava com o espírito de Beelzebul? Era esses esquibras.
Porque é o espírito de anticristo. Quem se levanta contra o Senhor Jesus está com o espírito de anticristo. Ok? Mas eles ficavam falando que era o Senhor Jesus. Se achou no direito. Se achou no direito. Cuidado. Eu vejo muito crente falando mal de outro crente. Se acha no direito. Quem te deu esse direito? Quem te deu? Se o Senhor Jesus falou que não é para ficar julgando. Vamos lá. Ele falou que ele estava possuído de Beelzebu. E falou que ele expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Ok? Vocês acham mesmo que o diabo vai expulsar o demônio das pessoas? Se é através dos demônios que o diabo usa as pessoas? Se o diabo fosse expulsar os demônios das pessoas, o reino dele ia fraquejar, ia cair logo. Ok? Porque o diabo não pode estar presente em todas as pessoas do mundo inteiro. Mas ele envia os demônios dele para fazer as desgraças. Vocês acham que o diabo ia expulsar o demônio das pessoas? Mas era o que esses escribas estavam falando. Nem raciocinar logicamente, eles não estavam mais raciocinando. Ok? Porque tem que raciocinar, peraí. Se o diabo trabalha para destruir as pessoas através dos demônios, como é que o diabo vai tirar o demônio delas? Pensa. Eles não estavam mais nem tendo um raciocínio lógico, porque a pessoa, quando ela fica com muito ódio de outro, ela perde a razão. Ela não raciocina direito. Ok? Continuando aqui. Então, convocando-os, Jesus lhe diz, por meio de parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? Se o reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo. E só então saqueará a casa deles. Ok? Então o Senhor Jesus estava explicando que aquelas pessoas, elas precisavam ser libertas. Aquelas pessoas, elas estavam com o espírito de Beelzebu e elas precisavam ser libertas. Ok? E não é o diabo que vai libertar as pessoas do espírito dele. É só raciocinar um pouquinho. Ok? Porque você vai lá naqueles líderes religiosos que mexem com os espíritos, sai de um e entra no outro. Sai num dia e volta no outro. Não tem libertação, gente. Vamos continuar aqui o 28. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Tudo será perdoado, exceto uma coisa. Se deu muito mal. Foi, como é que se diz aquela palavra? Ah, esqueci. Mas ele se deu muito mal de fazer esse julgamento do Senhor Jesus. Versículo 29. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Ok? Porque o que atuava através do Senhor Jesus era o Espírito Santo, o Espírito do Pai eterno. E eles é como assim, tem uma água lá de uma fonte cristalina e tem um córrego ali. É como se eles falassem que aquela água cristalina era água daquele córrego. Vocês têm ideia do que é isso? E ele não estava falando de uma pessoa qualquer. Quem estava atuando através do Senhor Jesus era o Espírito Santo e atua até hoje através de nós que cremos. Aleluia. Ok? E é réu de pecado eterno. Não tem perdão, gente. Pecado eterno.
Então, cuidado, cuidado. Cuidado com seguir essas pessoas que o prazer delas é falar mal dos outros. Deus não se agrada disso, é sério. Jesus disse isto porque diziam estar possuído de um espírito imundo. Ok? O espírito de Adonai, de Udvevavir, de Hashem, estava em Jesus de Nazaré. E eles dando a honra lá para as trevas. Vamos continuar? Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamar. Ok? E aí deve ter gerado uma confusão. Já chegou a mãe, os irmãos. Tudo por causa de quê? Por causa daqueles esquibras que, em vez de ficar lá fazendo as cópias da velha aliança, ficar lá quieto na deles fazendo as cópias da velha aliança, porque para isso que era isso que eles tinham que fazer, eles ficavam perseguindo o Senhor Jesus de Nazaré e pecando contra o Espírito Santo e arrumando uma grande confusão. E aí lá vem a mãe, lá vem todo mundo, lá vem os parentes, lá vem tudo, vendo o que está acontecendo. Espírito de confusão. Espírito de confusão muito grande. Ok? Versículo 32. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: olha, sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão lá fora procurando o Senhor. Ok? Já tinha aparecido dois esquibras, já tinha falado besteira. Quer dizer, não foi só besteira, né? Eles pecaram contra o Espírito Santo. É pecado eterno. O Senhor Jesus já tinha corrigido, já tinha explicado o que está acontecendo com eles, o que eles estavam fazendo, a que tamanho de pecado que eles estavam cometendo. Aí chega lá também Maria, achando que ia resolver alguma coisa. Ok? As pessoas às vezes acham que só porque é parente da gente, que elas podem mandar na gente. Elas querem fazer com que a gente pare de pregar o evangelho. Elas acham que pode mandar na gente só porque é parente. Vamos lá. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para o que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Então, o Senhor Jesus não estava gostando daquela atitude. Provavelmente aqueles esquibras ali foi lá falar com a mãe de Jesus, para ela vir dar um jeito no filho, não sei o que foi que aconteceu. Que o Senhor Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam em volta dele e falou: esses são minha mãe, meus irmãos, são esses que estão aqui comigo. É claro que depois Maria viu que não tinha jeito mesmo, ela foi seguir o filho. Quando ela viu que não tinha jeito mesmo, na cruz ela estava ali perto. Mas por um tempo ela quis tentar meio que proteger o Senhor Jesus, né? Deus seja louvado. Vamos continuar pregando o evangelho. Deixa as pessoas falar que a gente está doido. E se eu fosse olhar porque as pessoas já falaram comigo, mas Deus é comigo. E quem falou de mim vai pregar dia e noite. Em nome de Jesus. E a salvação. Porque o tomar aqueles que falam mal da gente, depois vai ver. Ainda Deus escolheu eles para pregar e que eles preguem com amor e verdade para ser gratificado. Essa é a melhor coisa que você pode receber. Caso contrário, é pior. Pior, põe pior. Vamos lá. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe, quem é meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, diz: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, de Hashem, de Adonai, ok? Do Eterno, que faz a vontade do Eterno, ele é o pai e a mãe de Jesus de Nazaré, ok? Portanto, aquele que fazer a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã, minha mãe.
ok? Aí fica aquela idolatria, idolatria, idolatria. Mãe de Deus, mãe de Deus. Gente, é a mãe do Filho de Deus. É a mãe biológica do Filho de Deus. É a mãe biológica. Só emprestou o sangue e a barriga. É a mãe biológica. Que emprestou o sangue e a barriga. E a respiração. Para aqueles 9 meses que o Senhor Jesus, não sei, de repente ele nasceu até de 7 meses, não sei. Eu tenho essa curiosidade. Porque como é que José ia viajar com Maria assim? Mas, pensamento de Helena. Ok? Mas, Maria não é mãe de Deus, para com isso. Quando nós falamos Deus, nós estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Maria é mãe do Filho de Deus. Tem muitas coisas do meio dos católicos que eu tenho respeito. Mas tem coisa que não dá. Não dá para engolir. A gente tem que falar. Ok? Tem que falar. Porque o evangelho tem que ser pregado como ele é. E aqui está escrito que ele olhou para aquelas pessoas em volta dele e falou: esses são meus irmãos, minha mãe, meus parentes, meu sangue, casa de Davi. Aí todo mundo, ai, que ele é judeu. Sim, mas ele não ficava se orgulhando disso. Porque o Senhor Jesus não ficava se exibindo. Ai, meu sangue é de Davi. O Senhor Jesus não ficava exibindo. Quem exibe são os seres humanos. O Senhor Jesus falava: olha, minha mãe, meu pai, meus irmãos são aqueles que me seguem. Ok? Então seguir a Ele. E vão parar de idolatria com as pessoas. A idolatria hoje em dia é por todos os lados. Que o Eterno nos abençoe e nos livre todo o mal. Gente, até qualquer hora. Shalom, shalom. Tô na praça. Tchau, tchau.